Vamos lá. Redação oficial. O que é importante de estudar nessa disciplina de redação oficial e por que é importante estudar redação oficial. Eu estou estudando redação oficial porque esse concurso que eu vou fazer da UEPB cai redação oficial, certo? E nesse caso específico tem peso 3, né? Para essas provas. E além disso, vai servir também de base para responder a questão discursiva, né? A prova discursiva, porque nesse concurso vai ter prova discursiva também. No caso, a parte teórica da redação oficial vai servir de base para a produção textual, né? Para você escrever de maneira ok, de maneira satisfatória, é necessário que você tenha o conhecimento da redação oficial. Além de você praticar, também não adianta só estudar a parte de redação oficial, né? Na produção textual, né? No caso específico desse edital da UEPB, a pessoa tem que praticar cada caso daqueles, memorando, ofício, aviso, etc e tal, mensagem, exposição de motivos e por aí vai. Principalmente os principais casos, né? E-mail. Tem que treinar todos eles como se estivesse lá no dia da prova, né? Fazendo. Tem que ficar treinando em casa. Eu tô fazendo isso, né? Eu tô treinando a estrutura, treinando a parte de como redigir. E é isso que eu tenho feito. Mas hoje o que eu vou trabalhar aqui é a questão da redação oficial, certo? Então, foi o último assunto que eu estudei, que tava faltando para concluir desse concurso. E aí deu para concluir todos os assuntos. Consegui esse concurso, apesar de eu ter estudado somente após, né, que saiu o edital, mas deu para estudar todo o edital, que é algo que eu tô gostando, né? O fato de ter dado para estudar todo o edital é algo que eu tô gostando. Só que a parte isso daí não quer dizer muita coisa, né? O fato da pessoa ter estudado tudo, também não adianta a pessoa ir com muita sede ao pote. Eu vou arrebentar nessa prova, vou sair gabaritando tudo. A pessoa nunca sabe, né? Porque concurso público é uma caixinha de surpresa. Obviamente que quanto mais você faz uma preparação séria, quanto mais você estuda de maneira concentrada, de maneira estratégica, com bastante técnicas, a tendência é que você vá bem. Só que nada é garantido, né? Porque em concurso público tem que levar em consideração muita coisa. Tem o emocional da pessoa, tem diversos fatores na vida da pessoa que determinam o dia, como você vai estar no dia da prova, se vai cair realmente aquilo que você estudou, aquilo que você deu um foco mais objetivo, uma prioridade mais objetiva, se realmente vai ser aquilo dali que vai cair tanto na prova objetiva como na prova subjetiva. Então tem uma série de fatores que vai interferir, né? A questão da memória, se a sua memória vai funcionar bem naquele momento, mesmo que geralmente a pessoa não tenha problema com memória, não tenha muito problema com a memória, às vezes pode acontecer, quem tem problema emocional, está com algum problema emocional, reflete na questão da memória. Graças a Deus, geralmente eu não tenho muito problema de memória, mas obviamente que a questão emocional, ninguém é de ferro, né? Isso daí algumas vezes interfere, sim, e eu já tenho consciência disso, por isso que eu ainda estou na batalha, né?
Se eu tivesse mais uma tranquilidade, se eu tivesse completamente 100%, ainda não estava na batalha, né? Tem que melhorar mais a questão do emocional, porque isso vai fazer uma diferença enorme, né? Não adianta você saber muito, mas você não dosar as duas coisas, a questão do seu conhecimento com a questão do seu emocional, para não interferir na sua memória. Porque, querendo ou não, por mais que você tenha também você tenha que fazer a interpretação, por mais que você tenha que ter raciocínio, mas uma coisa que é essencial é como o funcionamento do seu cérebro, né? É a parte da sua memória. E não há sombra de dúvida que quanto mais você estiver, se você estiver emocionalmente ansioso, emocionalmente chateado ou irritado, ou com alguma condição adversa, então a tendência é que você às vezes desconte de maneira negativa na prova. E quando você está mais relaxado, quando você sabe que aquilo não faz daquilo dali a sua vida, não, se não acontecer agora, eu vou ter uma síncope, vou ter vai acontecer algo muito ruim na minha vida. Não, né? A pessoa tem que relaxar. Você fez a sua parte, você deu o seu melhor. Bom, se tiver de ser, vai ser, né? Por isso que é importante a parte espiritual também. Eu que sou cristã, para quem é cristão, estuda um pouquinho, reza um pouquinho, estuda um pouquinho, reza um pouquinho. Esse é o ideal, né? O equilíbrio, muito do equilíbrio da gente, além de um bom tratamento médico quando é necessário, ou tratamento psicológico, uma boa terapia também é a parte espiritual. Para quem tem fé em Deus, para quem acredita em Deus, para quem não acredita também, né? Ele ajuda mesmo assim. Mas aí cada um vai se valer dos mecanismos. Quem gosta de autoajuda, quem gosta de outros fatores, tudo que for para somar positivamente ao seu emocional e o seu bom desempenho na prova é válido, né? Bom, mas vamos deixar essa conversa de lado, que o que interessa para esse momento. Vamos falar hoje de redação oficial, certo? Aí eu separei aqui um material que eu estudei, achei bem bonzinho esse material, bem objetivo, resume bem o que é necessário a gente saber e parte logo para os exercícios, né? Vão ser sete questões só, não vão ser muitas questões não. Mas é só para fazer uma revisão mesmo, só para ter uma noção. Possivelmente pode ser mais ou menos assim a natureza do que vai cair na prova da UEPB. Isso não só para quem vai estar fazendo o EPB, né? E vai servir também para outros concursos, né? Outras pessoas que estão fazendo, seja lá qual o nível da prova, qual o nível do concurso. Mas vai servir para as outras áreas também, né? Mas eu estou falando especificamente aqui, esse estudo que eu estou fazendo com uma finalidade específica, né? E a minha finalidade específica é esse concurso da UEPB. Mas se por acaso alguém parar aqui nesse vídeo e verificar aí, quer dar uma olhada aí para saber o que vai falar de redação oficial, vai servir também, né? Principalmente para quem não está muito familiarizado com a matéria, né? E quer só se situar, quer pegar noções. Quem está aprofundado na matéria, talvez nem seja necessário ouvir esse vídeo, né? Mas quem está querendo ter as noções e o que realmente importa, o que mais cai em concurso, pode ser que seja útil. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Então, o material já começa especificamente com uma pergunta. O que é redação oficial? Em uma frase, eu vou fazer a leitura e em seguida vou falar
sobre as questões, certo? Em uma frase, pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade, uniformidade. Fundamentalmente, esses atributos decorrem na Constituição, que dispõe, no artigo 37, a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sendo a publicidade e a impessoalidade princípios fundamentais de toda a administração pública, claro está que devem igualmente nortear a elaboração dos atos de comunicações oficiais. Então aqui o autor, certo, desse texto, ele está falando da questão da impessoalidade. Então você já saca aí que é uma característica, certo? A impessoalidade do documento. Então quando você estiver trabalhando a questão da redação oficial, seja na produção textual, seja para marcar as questões objetivas, lembrar: administração pública, impessoalidade, principalmente para quem é da área de direito, né? Pelo menos já deveria ter essa informação. E também na redação oficial não é diferente, certo? Então, não se concebe um ato normativo de qualquer natureza, seja redigido de forma obscura, que dificulte ou impossibilite sua compreensão. A transparência do sentido dos atos normativos, bem como sua inteligibilidade, são requisitos do próprio Estado de Direito. É inaceitável que um texto legal não seja entendido pelos cidadãos. A publicidade implica, pois, necessariamente clareza e concisão. Aí vai mais duas características: impessoalidade, clareza e concisão. Esses mesmos princípios, impessoalidade, clareza, uniformidade, concisão e o uso da linguagem formal, aplicam-se às comunicações oficiais. Elas devem sempre permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoais e uniformes, o que exige o uso de certo nível de linguagem. A identificação das características específicas de forma oficial de redigir não deve ensejar o entendimento de que se proponha a criação ou existência de uma forma específica de linguagem administrativa, o que coloquialmente e pejorativamente se chama burocratez. Este é antes uma distorção do que deve ser a redação oficial. Se caracteriza pelo uso de expressões e clichês, do jargão burocrático e de formas arcaicas de construção e frases. Aqui está dizendo que você deve evitar, né? Você deve evitar o regionalismo, termos regionais, deve evitar linguagem de profissões, seja da determinadas áreas. Juridiquês, por exemplo, para quem é da área do direito, né? Você deve evitar determinados termos, seja lá a área que você for, né? Então, a redação oficial não é, portanto, você deve escrever de maneira o quê? Concisa, clara e objetiva. Uma linguagem culta, formal, mas não muito assim, rebuscada. Evitar o excesso de linguagem rebuscada, né? Uma linguagem clara, que uma pessoa ao ler uma leitura bem tranquila e acessível ao entendimento, né? De todos, que a ela chegar a correspondência, né? Então, a primeira característica, a impessoalidade. A finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, quer pela escrita, para que haja comunicação. Então, são necessárias alguém que comunique, algo ser comunicado, e alguém que receba essa comunicação. No caso de redação oficial, quem comunica é sempre o serviço público. Este ou aquele ministério, secretaria, departamento, divisão, serviço, seção. O que comunica é sempre algum assunto relativo
as atribuições do órgão que comunica. O destinatário dessa comunicação ou é o público ou o conjunto dos cidadãos, ou outro órgão público do Executivo ou dos outros poderes da União. Percebe-se assim que o tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais decorre da ausência de impressões individuais. Ok, vamos lá. Percebe-se assim que o tratamento impessoal deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais decorre da ausência de impressões individuais de quem comunica, embora se trate, por exemplo, de um expediente assinado por um chefe de determinada seção. É sempre em nome do serviço público que é feita a comunicação. Obtém-se assim uma desejável padronização, que permite que as comunicações elaboradas em diferentes setores da administração guardem entre si certa uniformidade. Da impessoalidade de quem recebe a comunicação, com duas possibilidades. Ela pode ser dirigida a um cidadão, sempre concebido como público, ou outro órgão público nos dois casos. Temos um destinatário concebido de forma homogênea e impessoal, do caráter impessoal do próprio assunto tratado. Se o universo temático das comunicações oficiais se restringe a questões que dizem respeito ao interesse público, é natural que não cabe qualquer tom particular ou pessoal. Então vamos lá. A linguagem, mas qual? Aí a gente fica se perguntando, o que interessa é qual é a linguagem que deve ser usada nos atos e comunicações oficiais. Aí o texto vai dizer o seguinte: a necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos e expedientes oficiais decorre, de um lado, do próprio caráter público desses atos e comunicações, de outro, de sua finalidade. Os atos oficiais, aqui entendidos como atos de caráter normativo, ou estabelecem regras para a conduta dos cidadãos, ou regulam o funcionamento dos órgãos públicos, o que só é alcançado se em sua elaboração for empregada a linguagem adequada. O mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja finalidade precípua é a de informar com clareza e objetividade. As comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro para atingir esse objetivo. Há que se evitar o uso de uma linguagem restrita a determinados grupos. Não há dúvida de que um texto marcado por expressões de circulação restrita, como a gíria, o regionalismo, vocabulários ou jargão técnico de profissões, tem sua compreensão dificultada. Ressalta-se que há necessariamente uma distância entre língua falada e língua escrita. Aquela é extremamente dinâmica, reflete de forma imediata qualquer alteração de costumes e pode eventualmente contar com outros elementos que auxiliem a sua compreensão, como gestos, a entonação e etc., para mencionar apenas alguns dos fatores responsáveis por essa distância. Já a língua escrita incorpora mais lentamente as transformações, tem maior vocação para a permanência e vale-se apenas de si mesma para comunicar. A língua escrita, como a falada, compreende diferentes níveis, de acordo com o uso que dela se faça. Por exemplo, em uma carta a um amigo, podemos nos valer de um determinado padrão de linguagem que incorpore expressões extremamente pessoais ou coloquiais. Em um parecer jurídico, se há de estranhar a presença do vocabulário técnico correspondente. Nos dois casos, há um padrão de linguagem que atende ao uso que se faz da língua, à finalidade com que empregamos. O mesmo ocorre com os textos oficiais, por seu caráter impessoal, por sua finalidade de informar o máximo de clareza e concisão. Eles requerem o uso do padrão culto da língua. Há consenso de que o padrão culto é aquele em que
Observam-se as regras de... Então, veja aí o que é o padrão culto. Observam-se as regras de gramática formal. Emprega-se um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. É você falar de uma maneira, uma linguagem clara, acertando as regras gramaticais e com um vocabulário que seja comum ao usuário do idioma, do nosso idioma, né? O português, no caso. Nada de linguagens assim, inventar palavras, criar palavras muito rebuscadas, falar de uma maneira muito... usar aqueles termos bastante difíceis para deixar o texto mais bonito. Não, é o português correto, certo? É o português com cuidado. É importante ressaltar que a obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação oficial decorre do fato de que ele está acima das diferenças lexicais, formológicas ou sintáticas regionais, dos modismos vocabulares, das idiosincrasias linguísticas, permitindo por essa razão que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos. Lembre-se de que o padrão culto nada tem contra a simplicidade de expressão, desde que não seja confundida com pobreza de expressão. De nenhuma forma o uso do padrão culto implica emprego de linguagem rebuscada, nem dos contorcionismos sintáticos e figuras de linguagem próprias da linha literária. Pode-se concluir, então, que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. O que é o uso do padrão culto nos atos e comunicações? Ou será obedecida certa tradição no emprego das formas sintáticas, mas isso não implica necessariamente que se consagre a utilização de uma forma de linguagem burocrática. O jargão burocrático, como todo jargão, deve ser evitado, pois será sempre sua compreensão limitada. A linguagem técnica deve ser empregada antes em situações que exijam, sendo de evitar o seu uso indiscriminado, certos rebuscamentos acadêmicos e mesmo vocabulário próprio de determinada área são de difícil entendimento porque não esteja com eles familiarizados. Deve-se ter o cuidado, portanto, de explicitá-los em comunicações encaminhadas a outros órgãos da administração e em expedientes dirigidos aos cidadãos. Aí vem aqui a formalidade e a padronização, certo? Que é uma característica da redação oficial. O que é interessante nesse caso? As comunicações oficiais devem ser sempre formais, isto é, obedecem a certas regras de forma. Além das já mencionadas exigências de impessoalidade e uso do padrão culto de linguagem, é imperativa ainda certa formalidade e tratamento. Não se trata somente da eterna dúvida quanto ao correto emprego deste ou daquele pronome de tratamento para uma autoridade de certo nível. Mais do que isso, a formalidade diz respeito à polidez, à civilidade no próprio enfoque dado ao assunto qual cuida da comunicação. Outra característica que é muito importante: concisão e clareza. Mas o que é ser conciso? O que é concisão? Aí vem aqui no texto. A concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informações comum com o mínimo de palavras. Para que se redija com essa qualidade, é fundamental que se tenha, além do conhecimento do assunto sobre o qual se escreve, o necessário tempo para revisar o texto depois de pronto. É nessa releitura que muitas vezes se percebem eventuais redundâncias ou repetições desnecessárias de ideias. O esforço de sermos concisos atende, basicamente, ao princípio de economia linguística. A mencionada fórmula de empregar o mínimo de palavras para informar o máximo. É você dizer com poucas palavras
conciso. Você ser conciso é você dizer com poucas palavras o que é necessário. Você falar de maneira objetiva e a maneira objetiva como você fala, você se faz entender, certo? Você permite que a pessoa lhe entenda. Não se deve entendê-la como substâncias no texto de um afã e de reduzi-lo de tamanho. Trata-se, não é só você reduzir o tamanho, então, portanto, você ser conciso, não adianta você sair cortando, não é você cortar palavras. É você usar as palavras certas para o momento certo, da maneira certa. Certo? É você saber se utilizar bem das palavras. Trata-se exclusivamente de cortar palavras inúteis, redundâncias, passagens que nada acrescentam ao que você foi dito. Porque tem gente, para você não se repetir naquilo que você já disse, né? Observar isso, deixar o texto enxuto, porque às vezes você já disse, né? Aí você só vai dizer de outro jeito. Então procure perceber certa hierarquia de ideias que existe em todo o texto de alguma complexidade. Ideias fundamentais, ideias secundárias. Então, e vamos lá agora falar da clareza. O que é a clareza? A clareza deve ser a qualidade básica de todo o texto oficial. Pode-se definir como claro aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. No entanto, a clareza não é algo que se atinja por si só. Ela depende estritamente das demais características da redação oficial. Para ela concorrem: letra A impessoalidade, que evita a duplicidade de interpretações que poderia decorrer de um tratamento personalista dado ao texto. O uso do padrão culto de linguagem, em princípio, de entendimento geral e, por definição, avesso a vocábulos de circulação restrita, como a gíria, o jargão. Usar gíria jamais, né? Um texto de linguagem culta. A formalidade e a padronização, que possibilitem a imprescindível uniformidade dos textos. A concisão, que faz desaparecer do texto os excessos linguísticos que nada lhe acrescentam. É pela correta observação dessas características que se redige com clareza. Contribuirá ainda a indispensável releitura de todo o texto redigido. Então, quando você faz um texto, você revisar é de bom tom, é um bom conselho, né? Você depois reler o que você fez. Então é isso, certo? Da parte do conteúdo que tinha para dizer nesse material aqui, é o que interessa. Aqui vem, aí fala a questão da revisão. A revisão tem que ser atenta, exige tempo, não é? A pressa com que são elaboradas certas comunicações quase sempre compromete sua clareza. Então a pessoa tem que ter cautela na hora que está escrevendo, certo? E é isso. Então vamos para as questões. A questão número 1 foi uma questão. Essa questão número 1 foi uma questão de técnico administrativo da banca IBFC. Questão número 1. Correspondência é toda espécie de comunicação escrita que circula nos órgãos ou entidades, à exceção dos processos. A correspondência mantida entre órgãos ou entidades da administração pública federal ou destes para outros órgãos públicos ou empresas privadas denomina-se: letra A, interna, letra B, recebida, letra C, expedida, letra D, oficial. A resposta aqui é a letra. Essa questão tá fácil, né? Foi a letra D, certo? A linguagem, qual é a correspondência? Correspondência oficial, certo? Letra D.
que não tem nem muito o que comentar. Vamos partir para a questão número 2. Questão número 2 é para assistente administrativo. Foi uma questão retirada do concurso para assistente administrativo, cuja banca foi IDECAN, certo? Dentre os documentos de redação oficial está o currículo. Documento apresentado com o objetivo de concorrer a uma bolsa de estudos, a um emprego, etc. Quanto à linguagem utilizada, é correto afirmar que deve ser, letra A, objetiva e clara, letra B, subjetiva e clara, letra C, coloquial e concisa, letra D, formal e persuasiva, letra E, formal e imperativa. A gente acabou de ler no material, né? A gente acabou de ler isso no texto. Tem que ser objetiva e clara. Letra A. Essa aqui também tava fácil, assim, muito simples de resolver. Agora vamos para número 3. Questão número 3. Essa questão aqui foi do TJ do TJ do Amazonas de 2011. Superior, para nível superior, para analista, né? A banca foi a FCC, certo? Clareza e correção. Imprescindíveis na redação de correspondência oficial. Estão presentes em letra A. Em atenção à solicitação recebida por este departamento, vimos informar a Vossa Excelência que serão tomadas as devidas providências, bem como encaminhadas as informações dentro do prazo estipulado, vírgula, como requerem os objetivos de transparência e agilidade no cumprimento de nossas funções, ponto. Essa foi a letra A. As comissões legislativas que se encarregam de avaliar os projetos elaborados por deputados dessa bancada sugerem que sejam submetidos a maiores esclarecimentos, vírgula, no sentido de se ampliar sua participação na área abrangida por eles, vírgula, a ser encaminhadas por escrito, ponto. Letra C. A Vossa Excelência, vírgula, ilustre e nobre deputado, vírgula, estamos encaminhando reivindicações dos moradores desse município, vírgula, que diz respeito à melhoria efetiva de nossas estradas, vírgula, facilitando o acesso e o transporte de bens produzidos aqui para comercialização nas cidades vizinhas, ponto. Letra D. Como se tratavam de situações calamitosas, vírgula, causadas por chuvas torrenciais, vírgula, provocando deslizamentos de morros, vírgula, soterramento de pessoas, vírgula, inundação de casas, vírgula, sem os remédios para controlar eventuais epidemias, viemos solicitar a liberação das verbas do município contra catástrofes. Ponto. Letra E. Aproveitamos o ensejo para esclarecer a Vossa Senhoria que nos é obrigado a enfatizar as conclusões apostas a este parecer, vírgula, porque, vírgula, quando se iniciar os trabalhos dessa legislatura, vírgula, irá aparecer, vírgula, sem dúvida, vírgula, as origens dessa crise em que se mergulhou recentemente. Veja bem,
aqui a pessoa já vê que não é uma questão simples de ser resolvida, certo? Também não é uma coisa de outro mundo. É a pessoa procurar se concentrar, se for necessário ler mais uma vez, não é, o texto. Olha, porque aqui vai ser aquela questão assim crucial. Uma vírgula pode fazer a diferença, né? Enfim, uma palavra mal colocada, mal escrita, ali que está inadequada, você pode tipo eliminar uma alternativa. E em concurso público eu acho que não tem coisa melhor para um concurseiro do que eliminar uma questão, né? Eu, pelo menos, quando eu sei que eu posso eliminar uma questão, quando eu consigo eliminar uma questão com toda a convicção, chega a dar uma paz, né? Dá uma tranquilidade. Melhor ainda quando a gente marca com bastante tranquilidade, sabendo que sabe, mas nem sempre dá pra fazer isso, né, gente? A gente sabe que nem sempre dá pra você marcar todas as provas com todas as alternativas com total convicção. E aí a gente vai pra eliminação. Enfim, o que acontece aqui? Já vou dizer, vamos pros comentários, né? A alternativa vai ser letra A, certo? A letra A tá muito bem escrita, tá atendendo aos padrões, tá tendo clareza, tá tendo concisão, tá tendo impessoalidade. Toda a característica da redação oficial está típica aqui na letra A. Então vamos reler a frase, né? Em atenção à solicitação recebida por este departamento, vírgula, vimos informar a Vossa Excelência que serão tomadas as devidas providências, vírgula, bem como encaminhadas as informações dentro do prazo estipulado, vírgula, como requerem os objetivos de transparência e agilidade no cumprimento de nossas funções. Pronto, então essa é a alternativa correta, não tem erro nenhum aí na letra A. Mas por que as outras estão erradas? Aí vem, né? Olha, quando você vê esses gerundismos, sejam assim, e essas linguagens na voz passiva, você é até um macete, né, no português. Geralmente em redação oficial, quando você vê essas palavras assim com gerundismo ou com excesso de palavras na voz passiva, estruturas na voz passiva, você pode prestar atenção, desconfie. E muito provavelmente essa vai ser não assinale essa questão, que muito provavelmente vai ser a questão errada. Raras as exceções, né? É prestar atenção, mas de qualquer maneira fica essa dica aí. Então na letra B tem a questão da locução verbal da voz passiva, sejam submetidos, é transitiva direta e indireta. O objetivo indireto é a expressão a maiores esclarecimentos, mas o sujeito paciente não foi expresso literalmente no texto. No que diz respeito, nos deixa em dúvida sobre dois possíveis referentes, deputados ou os projetos elaborados por deputados. Certo? Então essa letra B aqui nos deixou em dúvida, né? Não ficou clara, porque ficou meio dúbia a palavra, né? Deu dois sentidos. E ainda tem uma outra parte aqui que está errada também, mas aí a gente já errou já, então vamos partir para outra. A letra C, por que está errado? Porque na letra C, o cidadão escreveu a expressão ilustre e nobre deputado. Não precisa. Tá até lá no manual, né, de redação oficial. Hoje em dia foi retirado o termo ilustre, nobre. Já chamou de Vossa Excelência? Não precisa chamar de ilustre, de nobre. Isso daí a pessoa que vai corrigir sua prova vai entender que você está querendo, tá enrolando, tá enchendo linguiça, né, como diz a história. Não precisa, certo? Então, fere a impessoalidade, né? Também tem isso. Na letra D, por que está errado? O verbo transitivo indireto tratavam não se encontra flexionado de acordo com a norma culta, pois o pronome se é o índice em determinação do sujeito.
Assim, o verbo obrigatoriamente deve se flexionar na terceira pessoa do singular. Quanto à clareza, seria melhor a expressão contra catástrofes ficar próxima do seu núcleo verbas. Então aqui, ó, essa questão aqui, muita gente podia marcar a letra D. Eu confesso que eu fiquei em dúvida com essa letra D, mas você veja que aí um pequeno detalhe, só por causa de uma palavra, só por causa de tratavam, essa alternativa foi considerada errada. Às vezes em concurso público não é que vai ter todas as alternativas vão estar erradas, só uma vai estar certa. Às vezes tem mais de uma certa e você vai ter que marcar a mais certa. Nem sempre eles anulam, né? Nem sempre eles anulam. Eles botam uma palavrazinha, botam um detalhezinho que faz com que não anule a questão. Então é prestar atenção nessas coisinhas. De detalhes em detalhes vai fazer uma diferença no resultado final, né? Expressão nos é obrigado. Na letra E. Então na letra E o que está errado? Nos é obrigado a enfatizar. Não possui sujeito, pois nos e enfatizar não podem ser sujeito da expressão. É obrigado. O primeiro por ser um pronome átono. O segundo por ser uma oração iniciada por preposição. O ideal é transformar a expressão em somos obrigados a enfatizar. Ou nos é obrigado a enfatizar. Certo? Isso é obrigado a nós. Então, por causa disso, está errado, certo? O verbo iniciar é transitivo e o pronome si é apassivador. Assim, a expressão os trabalhos dessa legislatura é o sujeito paciente, o qual força este verbo ao plural. Quer dizer, o certo seria iniciarem. Certo? Mais um erro na alternativa, na item E dessa terceira questão. Ou seja, né? Então a alternativa aqui, não há sombra de dúvida, é a letra A. Mas perceba, muita gente boa poderia marcar a letra D aqui, viu? Porque essa letra D, o erro é mínimo. É um erro mínimo. Principalmente se a pessoa estiver cansada, às vezes você não vai fazer uma prova, não dormiu bem. Teve alguma insônia, teve problema com, sei lá, teve algo que na prova lhe desconcentre de alguma maneira. Uma leitura cansada na hora da prova pode levar você a passar batido e marcar uma outra alternativa, né? Isso pode acontecer. Isso acontece muito, né? A pessoa tem que... Por isso a importância de você dormir bem para estimular a memória, não é? Descansar o cérebro e o cérebro produzir com bastante facilidade no dia da sua prova. E também a importância de você estar relaxado para a concentração vir, né? Próxima questão, questão 4. Essa questão é uma questão do MEC de 2008, nível superior. Banca FGV. As questões a seguir referem-se ao manual de redação da Presidência da República. A respeito da redação oficial, analise as afirmativas a seguir. Assertiva 1. As comunicações oficiais devem ser sempre formais, isto é, obedecem a certas regras de forma. Elas, além das exigências de impessoalidade e uso do padrão culto de forma. Além das exigências de impessoalidade. Opa, peraí, deixa eu reler, porque agora eu me embananei aqui. Vamos lá. As comunicações oficiais devem ser sempre formais, isto é, obedecem a certas regras de forma. 2 pontos. Além das exigências de impessoalidade e uso do padrão culto de linguagem, é imperativo ainda certa formalidade de tratamento. Não se trata somente de eterna dúvida quanto ao correto emprego deste ou daquele pronome de tratamento para uma autoridade de certo nível,
Mais do que isso, a formalidade diz respeito à polidez, à civilidade, no próprio enfoque dado ao assunto do qual cuida a comunicação. Vamos lá. Esse item tá certo, né, gente? Isso aqui realmente tá. Foi o que a gente viu no texto agora há pouco. A linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que a exijam, sendo de evitar o seu uso indiscriminado. Certos rebuscamentos acadêmicos e mesmo o vocabulário próprio a determinada área são de difícil entendimento por quem não esteja com eles familiarizado. Deve-se ter o cuidado, portanto, de explicá-los em comunicações encaminhadas a outros órgãos da administração e em experiências dirigidas aos cidadãos. Tá certo também esse item. Lembra que a gente falou quando eu estava falando lá naquela parte que eu disse assim, a gente deve evitar a linguagem técnica, principalmente linguagem de cunho um jargão de determinada profissão, certo? Até como exemplo, né, na área do direito juridiquês, a gente deve evitar, na redação oficial, deve evitar esse termo, certo? Falar bem não significa você usar palavras difíceis, né? Nem de deixar a pessoa cheia de dúvidas na hora de fazer a leitura, né? Isso só demonstra, certo, uma certa pobreza na maneira como você está escrevendo, né? Uma linguagem rica, uma linguagem bem feita, não é aquela que você deixa a pessoa, meu Deus, como não é você falar como aquele, como é o nome daquele presidente que até hoje ele é alvo de pessoas fazem piadas com uma certa frase dele, filo porque quilo. Jânio Quadros, né? Jânio Quadros, quando ele falava, ninguém entendia, né? O que esse homem está dizendo? Quando ele terminava um discurso dele, ninguém conseguia, acho que nem ele conseguia entender o que ele dizia, né? Certa vez ele quis ser tão conciso que ele disse, eu filo porque quilo. Ele quis dizer, eu fiz porque quis. Quer dizer, é uma coisa completamente estranha, né? A maneira como você está escrevendo. Da mesma maneira, você não se envolver muito com sua linguagem, seja lá a profissão que você exerce, e querer falar com uma redação oficial com o cunho da profissão que você exerce. Também, isso daí não e a gente falou disso, né, no texto. É exatamente assim que cai nas provas. Então isso aí a gente já pontua também como certo. Próximo item. Não há necessariamente uma distância entre língua falada e a escrita. Aquela é extremamente dinâmica, reflete de forma imediata qualquer alteração de costumes e pode eventualmente contar com outros elementos que auxiliem a sua compreensão, como gestos, a entoação, etc. Para mencionar apenas alguns dos fatores responsáveis por essa distância. Já a língua escrita incorpora mais lentamente as transformações, tem maior vocação para a permanência e vale-se apenas de si mesma para comunicar. Então, vamos lá. Então aqui, quais são as alternativas? Letra A. Deu o quê? Deu um certo, a dois certo. E essa 3? Essa 3 está certa? Não, essa 3 está errada, certo? O que é que está errada nessa 3? Está errada quando diz não há necessariamente uma distância entre a língua falada e a língua escrita. No material a gente aprendeu o contrário, né? O que a gente acabou de estudar sobre isso. A gente disse o quê? Que há necessariamente
uma distância entre a língua falada e a língua escrita. A justificativa, o resto dessa alternativa está certo, mas esse não, certo, está errado. Então aqui a alternativa é a letra A, certo? Se apenas as alternativas 1 e 2, assinale. Letra A, se apenas as afirmativas 1 e 2 estiverem corretas. Letra B, se apenas as alternativas 1 e 3 estiverem corretas. Letra C, se apenas as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. Letra D, se nenhuma alternativa estiver correta. Letra E, se todas as afirmativas estiverem corretas. Letra A, então é letra A, né? Se as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Próxima questão. Essa questão aqui foi uma questão do TRT. TRT, eu não sei que TRT, mas TRT foi uma questão de 2010, do TRT, de algum estado. Analista, banca FCC, certo? Vamos lá para a questão 5. Ao se redigir um documento oficial, deve-se atentar para as seguintes recomendações. Assertiva 1. Praticar a concisão e a clareza, de modo a que poucas palavras possam trazer muita informação, não deixando dúvida quanto à significação do conjunto do texto. Isso está certo? Está certo. Foi exatamente isso aqui que a gente viu. Foi exatamente isso aqui que a gente viu. Lembra quando a gente se perguntou o que é conciso, o que é ser conciso, o que é concisão? É exatamente isso. A alternativa está descrevendo a concisão, certo? Assertiva 2. A comunicação oficial não exime o redator de manifestar claramente sua subjetividade por meio de opiniões criativas e do posicionamento estritamente pessoal diante de uma questão. Olha aí, essa questão aqui, veja só. A comunicação oficial não exime o redator de se manifestar claramente sua subjetividade. Essa questão aqui, ela é crucial, sabe por quê? A princípio, a pessoa que não sabe o que significa exime vai marcar que tá certo. Exime significa sinônimo de desobrigar, dispensar, certo? Quando diz não dispensa, então a comunicação oficial não dispensa o redator de manifestar claramente sua subjetividade. Aí fica fácil, né, de você entender. Tá completamente errada essa alternativa. Como que não desobriga? Como que não dispensa? Dispensa sim. Ela não quer jamais que a pessoa se utilize de uma linguagem subjetiva, né? Não quer não, uma linguagem subjetiva. Tem que ser uma linguagem objetiva. Então essa alternativa tá errada, certo? Próxima questão. Inciso 3. Assertiva 3. A formalidade da linguagem é uma característica imprescindível da redação oficial, fazendo-se notar, por exemplo, pela observância da norma culta e pelas formas protocolares de tratamento. A formalidade, de novo. A formalidade da linguagem é uma característica imprescindível da redação oficial, fazendo-se notar
por exemplo, pela observância da norma culta e pelas formas protocolares de tratamento. Tá certo, essa assertiva está certo. Então aqui está certo o item 1 e o item 3. O 2 está errado, certo? Por causa que subjetividade não é uma característica da redação oficial. Na verdade, qual é a característica que a gente aprendeu? Clareza, objetividade, concisão e impessoalidade. Essas são as características da redação oficial, certo? Então aqui a gente pode marcar, aqui está pedindo as corretas, né? Está correto apenas o que consta apenas em, aí você marca a letra alternativa D, 1 e 3. Questão número 7. Essa questão foi do TRE do Rio Grande do Norte de 2011. Foi para técnico do TRE, certo? Técnico do TRE do Rio Grande do Norte, 2011. A banca foi a FCC. A redação de documentos oficiais deve pautar-se por impessoalidade, clareza, concisão e pelo uso correto da norma culta. Todas essas qualidades são respeitadas no seguinte trecho. Alternativa A. Este setor do governo estadual responsável pelo atendimento a vítimas de desastres naturais elaborou um plano geral de assistência a ser encaminhado às entidades que colaboram nesse atendimento para a adequada efetivação dos trabalhos nas ocasiões de calamidade pública. Letra B. O Instituto Benefício para Todos deverá estar sendo convidado para fazer parte de uma campanha destinada a angariar donativos, que se espera seja suficiente para atender a todos os desobrigados da enchente, conforme estipulado pela coordenadoria, que foi considerada de relevante interesse social. Ponto. Como deputado da bancada estadual, sinto-me avexado, letra C, isso é a alternativa C, certo? Outra alternativa. Como deputado da bancada estadual, vírgula, sinto-me vexado porque não estou podendo atender com mais prontidão e benefícios as vítimas dessa implacável seca, que teve motivos alheios à minha vontade para não conseguir isso. Letra D. Membros da comissão técnica destinada a averiguar a distribuição de favores em troca de votos apurou que o presidente do Conselho de Agricultores do Estado afirmou ao seu vice de que ele poderia estar sendo investigado por desvio de verbas. Alternativa E. O critério metodológico de escolha dos participantes das equipes de atendimento a vítimas de desastres naturais estão sendo preparados, vírgula, tendo em vista que é importante observar a correspondência entre tais desastres e o atingimento de pessoas nessa situação. Olha, essa questão aqui também não é uma questão fácil, tá? É uma questão que você tem que prestar atenção e você tem que ser um bom leitor, porque um bom leitor é uma pessoa que vai escrever bem, e a pessoa que vai escrever bem é a pessoa que vai acertar as questões de gramática, porque aqui não é só uma questão de você saber redação oficial, você tem que saber de português também, certo? Ser bom em gramática, e é porque eles vão ser bem criteriosos, né, nesses itens, né? Eles vão colocar questão por regra de pontuação, certo? Transitividade do verbo, essas coisas assim, você tem que reparar tudo, não só a questão da clareza, não só a questão da concisão, não só a questão da objetividade, certo? Então a questão da gramática também vai influenciar aqui, certo? Nessa questão. E aí a gente lê, tem calma, preste atenção. Em geral também não precisa de saber aquelas regras detalhadas de gramática, não é uma coisa também do outro mundo não, tá entendendo? É as regras básicas, certo?
você saber as regras básicas de gramática. Nada que uma pessoa que goste de ler razoavelmente, né? E esteja estudando direitinho, dá para responder. Aí aqui, já de cara, na letra A, você percebe que o texto está bem escrito, certo? Foi que nem aquela questão ali de cima, né? Não foi fácil também, mas dá para fazer, né? Dá para fazer. Então, a letra A está escrita assim: este setor do governo estadual, vírgula, responsável pelo atendimento a vítimas de desastres naturais, elaborou um plano geral de assistência a ser encaminhado às entidades que colaboraram nesse atendimento, vírgula, para a adequada efetivação dos trabalhos nas ocasiões de calamidade pública. Tá certíssimo. Tá claro, tá conciso, tá objetivo, certo? Tá sendo respeitada a impessoalidade e, certo? E além disso, gramaticalmente está bem escrito, tá correto. Aí você pode marcar a letra A. A letra B tá errada por quê? Gerundismo. Mais uma vez aquela questão do gerundismo. Deverá estar sendo convidado, fere a norma culta. É um macete bom, né? Toda vez que tiver gerundismo, desconfie da questão, pode desconfiar. Lógico que não vá marcando de cara, né? Olhe as outras. Mas se tiver gerundismo na questão, você já pode, muito provavelmente, em questão de redação oficial, você já pode ir eliminando essa, certo? A letra C. A letra C, agora essa letra C dava para você eliminar de cara, né? Porque o cidadão aqui escreveu: sinto-me avexado. Sinto-me avexado. Além disso, ele escreveu com a linguagem regional e escreveu algo pessoal. E ele escreveu também minha vontade. Já imaginou você escrever num documento a minha vontade? Não existe, né? Isso não tem nada de impessoalidade aí. Ele não respeitou a questão da impessoalidade. Essa daí dava pra você eliminar, essa alternativa. Mas aí, a letra D, já a letra D, você poderia ficar propenso a marcar, né? A letra D. Porque a letra D diz o seguinte: o erro da letra D é um erro gramatical, certo? Porque a oração subordinada adjetiva reduzida de particípio destinada a averiguar a distribuição de fatores em troca de eventos restringe a expressão comissão técnica. Por isso, não pode haver vírgula fechando nessa oração. E também deve-se retirar a vírgula após votos. Além disso, o sujeito plural força o verbo ao plural. Membros apuraram. Quer dizer, se você não fizer uma leitura detalhada, aí nada feito, né? É isso. E a letra E? O que está errado na letra E? Pois se deve retirar o acento indicativo de crase a vítimas. Olha aí, por causa de uma crase. A alternativa, por causa de uma crase, a alternativa está errada. Perceba que não foi fácil essa alternativa. Note que o substantivo está no plural e o vocábulo a está no singular. Por isso, só há preposição a. Além disso, o núcleo do sujeito critério leva a locução verbal ao singular. Está sendo preparado. Próxima questão também é outra. A próxima questão, questão número 7 e última questão, certo? Foram só 7 questões nessa revisão de hoje. 7 questões. 7 questões é complicado, né? 7 questões. Foram só 7 questões nessa revisão de hoje, certo? Então, TRE Rio Grande do Norte, 2011, prova de analista. Banca FCC.
considerando-se as qualidades exigidas na redação de documentos oficiais, está incorreto a afirmativa letra A. A concisão procura evitar excessos linguísticos que nada acrescentam ao objetivo imediato do documento a ser redigido, dispensando detalhes irrelevantes e evitando elementos de subjetividade inapropriados ao texto oficial. Letra B. A impessoalidade associada ao princípio da finalidade exige que a redação de um documento seja feita em nome do serviço público e tenha por objetivo o interesse geral dos cidadãos, não sendo permitido seu uso no interesse próprio ou de terceiros. Letra C. Clareza e precisão são importantes. Até agora tá tudo certo, né? Porque a letra A fala da concisão, fala correto. A letra B fala da impessoalidade, realmente fala correto as características da impessoalidade. Vamos ver a letra C. Clareza e precisão são importantes na comunicação oficial e devem ser empregados termos de conhecimento geral, evitando-se principalmente a possibilidade de interpretações equivocadas. Como na forma, o diretor informou a seu secretário que os relatórios deveriam ser encaminhados a ele. Observe como está dúbia, né? A ele quem? A ele, então, realmente tá certo, né? O exemplo que essa letra C está dando realmente tem tudo a ver com por que a pessoa precisa ser preciso e por que precisa ser claro, para evitar esse tipo de frase. Porque aqui você vai ficar na dúvida. Precisa ser encaminhado para quem? Para ele quem? Para o diretor ou para o secretário? Né? A pessoa fica na dúvida. Então, o exemplo que a questão deu, que fere essa questão aqui para evitar esse tipo de situação, como a questão diz, é exatamente isso, né? A questão está certa, a letra C. Vamos para a letra A. Lembrando que a letra, essa alternativa, essa questão C está pedindo a incorreta, certo? A linguagem empregada na correspondência oficial, ainda que respeitando a norma culta, deve apresentar termos de acordo com a região e com requinte adequado à importância da função desempenhada pela autoridade a quem se dirige o documento. De novo. A linguagem empregada na correspondência oficial, ainda que respeitando a norma culta, deve apresentar termos de acordo com a região. Não, está errado. E com requinte adequado à importância da função desempenhada pela autoridade a quem se dirige o documento. Está errado porque você não deve usar linguagem regional. Já está errado por causa disso, certo? Então essa alternativa está errada. Está errada. Mas ainda tem a letra E, vamos ler a letra E, certo? Não vamos marcar de cara, né? Nunca é bom a pessoa marcar uma questão assim, eu já tenho certeza dessa questão aqui. Se tiver outras alternativas, é bom ler o restante das outras, né? Ainda que falte uma só para você ler, mas leia tudo e depois você marca. O que é que custa, né? Você ler ler tudo e depois você marcar ali que você tem certeza. Não custa nada, né? Para evitar determinados erros e tal. Às vezes tem uma questão mais errada do que a outra, ou uma questão mais certa do que a outra, enfim, tudo pode acontecer, né? É uma caixinha de surpresa mesmo com concurso público. Textos oficiais devem ser redigidos de acordo com a formalidade, ou seja, há certos procedimentos, normas e padrões que devem ser respeitados com base na observância de princípios ditados pela civilidade, como cortesia e polidez, expressos na forma específica de tratamento. Textos oficiais devem ser redigidos de forma com a formalidade, ou seja, há certos procedimentos de normas e padrões que devem ser respeitados com base na observância de princípios ditados pela civilidade, como cortesia e polidez, expressos na formação específica de tratamento. Olha, isso daí tá certo sim. Então,
de fato é a letra D. Aí pode marcar sem medo de ser feliz, né? Pode marcar a letra D. Aí, então é isso que que temos para hoje, que tinha para dizer hoje. É isso, né? Redação oficial, apenas isso aqui vamos dizer que é um terço do conteúdo necessário, né? É uma revisão até bacana, né? Uma revisão útil. Esse material aqui é um material legal. Então eu quis compartilhar aqui com vocês de maneira que como eu tenho estudado. Enfim. Muito desejo muita energia positiva nas provas que vocês irão fazer, para você que está se submetendo à prova, seja lá que tipo de concurso for que você esteja fazendo. Então que eu não vou dizer sorte, eu não sei se existe de fato boa sorte, né? Porque boa sorte é uma questão, na verdade, boa sorte é uma questão assim. Boa sorte a gente deve dizer quando a pessoa realmente não estuda nada, né? Porque aí a pessoa vai contar mesmo somente com a sorte. Realmente o quesito sorte tem uma certa responsabilidade às pessoas que conseguiram, às pessoas que já estão no seu cargo hoje, que já conseguiram serem bem-sucedidas, já conseguiram lograr a posição que gostariam de conquistar. Com certeza, além de muito estudo, de muito esforço, também contaram um pouco com o quesito sorte, porque ela foi a pessoa certa, na hora certa, com as respostas adequadas, do momento certo. Então, para você assimilar essas duas coisas, para você unir essas duas coisas, é preciso que você se empenhe de alguma maneira. Mas eu não acredito muito em sorte. Como sou cristã, para mim, eu gosto mais de desejar que Deus abençoe, porque quando Deus abençoa, você vai fazer por merecer estar abençoado, você vai fazer sua parte, você vai estudar, certo? E vai como é que se diz? Sair daquela situação, sair da sua situação de comodismo e dar o seu melhor. Quando você faz uma prova que você não fez, poxa, mas eu estudei tanto, eu me dediquei tanto, eu fiz de tudo para ir bem naquela prova, e ainda assim você não recebe um resultado satisfatório, mas você tá com aquela sensação de dever cumprido, não, tudo que eu podia fazer, pelo tempo que eu tinha, pelo recurso que eu tinha, pelo material que eu tinha, por tudo que me foi possível conquistar, foi o melhor que eu pude fazer para aquele momento, para aquela situação. Tá entendendo? E não deixar que emoções ruins lhe abalem, né? Você, obviamente que você não precisa ser a pessoa mais autoestima, não precisa estar alegre, ser aquela pessoa alegre, viver, e que ninguém é assim, né? O tempo todo, ninguém é uma pessoa que vive completamente para cima o tempo todo. Claro que a gente tem momentos, dias tristes, dias bons, dias felizes, dias que não são tão bons assim. A vida é um jogo cheio de regras. Mas no direito a gente aprende mais ainda como existem regras, né? Mas o mais importante é que você, de tantos caminhos que existem na vida, você não se perca por caminhos que não é necessário você percorrer para você saber o que você quer da sua vida. Tá entendendo? Objetividade, certo? Objetividade, temperança, tranquilidade, certo? Faz a tua parte, aguarda, entrega na mão do Senhor, porque Ele é justo, Ele sabe o que faz e Ele sabe na hora que faz. É necessário que você primeiro mova a sua, como é que se diz?
na sua intenção, a intenção que você tem, que você se mova para aquilo que é o resultado que você pretende conquistar. E aí, depois de ter feito o seu melhor, é orar, rezar bastante e aguardar que as coisas aconteçam, né? Não adianta se desesperar. É isso. Quanto à redação oficial, o que tinha precedido já foi dito. E vamos lá. Fiquem na paz, energias positivas. Desejo muitas boas vibrações. E é isso. Findar com meus sinceros votos de ótimas energias no dia da prova.